Fala, experts! Estamos aqui de volta com mais aquele conteúdo bacana para você conhecer alguma coisa nova sobre o Excel que a gente está sempre procurando colocar aí nos nossos canais que você está vendo na nossa telinha, né? O Facebook, onde você pode e deve curtir a nossa página para ficar sempre por dentro do que está acontecendo, ficar acompanhando nossos posts. Você sabe que esse conteúdo é praticamente semanal, nós temos dicas quase que diárias dentro do nosso Facebook, então vale a pena você acompanhar e ser o primeiro a saber, né? Você vai lá no Facebook e curte a nossa página, que é muito bacana. Indo lá no YouTube, aproveite e se inscreva no nosso canal, porque daí você pode também comentar os nossos vídeos, né? Pode deixar o seu curtir lá, pode deixar seu comentário, pode fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, né? A gente tem muito prazer em responder você. E agora, no nosso site, eu vou recomendar que você faça visita especial e entre lá no nosso blog para você ver que coisa bacana que tá, como tá bonito, como tá show de bola, muitos vídeos interessantes que você pode acompanhar diretamente lá no nosso site. Bacana? Então vamos ao nosso assunto de hoje, que é o seguinte, é o assunto que eu chamaria de cálculo de tempo decorrido, ou cálculo de tempo decorrido entre datas. Eu poderia até dizer que é um cálculo de idade. Bom, mas eu, pessoalmente, não gosto lá muito de fazer esse cálculo, entendeu? Você já sabe por quê, né? Muito bem. Mas então nós vamos fazer um simulado aqui com um tempo qualquer, como se fosse, por exemplo, eu entrei no meu trabalho no ano tal, no dia tal, quero saber quanto tempo de casa que eu tenho nesse meu trabalho. Então eu venho aqui, por exemplo, e coloco a data de hoje, tá? Coloco lá uma data qualquer, vamos supor que fosse a data de hoje, tá? E aqui eu coloco a data em que eu comecei a trabalhar lá na empresa, por exemplo, sei lá, dia 10/10/2010, tá certo? Então, eu comecei a trabalhar no dia 10/10/2010. E hoje é dia 6/11/2016, por exemplo. Então, qual é a conta que eu tenho que fazer? Uma conta é muito interessante. O Excel trabalha com datas como se fossem números. Então, você simplesmente pode, por incrível que pareça, fazer uma conta assim, ó, igual esta data, que é a data final, primeiro, sempre nesse caso a maior menos a menor. Então, a data final menos a data inicial. Tá ok? Ele vai pegar e fazer um cálculo dizendo que deu 2.219 dias que você, então, vamos supor que começou a trabalhar nessa empresa, tá certo? E muito bom. Então, agora eu preciso de pegar este resultado e fazer divisões sucessivas com ele para chegar onde eu quero chegar, que é anos, meses e dias. Vamos olhar aqui nas anotações? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Solução do exercício. Para solucionar, devemos trabalhar com os dias decorridos entre as datas, portanto, uma subtração das duas datas, e daí nós vamos dividir sucessivamente por mês, por anos, por mês e por dia, sempre eliminando o valor calculado. Por exemplo, eu pego esse número de dias e divido por 365. Aí eu descubro quantos anos tem. Aí sobra um tanto de dias. Eu pego esse tanto de dias, divido por 30 dias. Sobra um tanto de dias, tá certo? E esse tanto de dia que sobrou é dias mesmo. Então eu achei anos, achei meses e achei dias, tá? Então, eu devo usar dois divisores, ano e dias. Só que tem um detalhe bem interessante aqui, tá vendo? Que eu coloquei uma observação sobre esses números. Um ano exato, ele tem 365,25 dias. Ele não tem 365 dias. Por quê, hein? Por que será? Porque você sabe muito bem que você tem os anos bissextos, não é isso? Então, o ano bissexto tem a cada 4 anos, então tem um dia a mais, é um ajuste de calendário, né? Então, na média, um ano tem a rotação da Terra em torno do Sol, não é isso? 365,25 dias. Tá. Quantos dias tem num mês, então? Isso é incrível, olha que conta bacana. Eu faço igual esse número aqui, dividido por 12 meses, não é isso? Dias do ano, eu reparo que eu dei nome para facilitar aqui, tá? Dias do ano dividido por 12 dá 30,43. O que é esse número? Eu posso dizer para você que esse número é a média de dias exata por mês dentro de um ano, considerando o ano com 365,25. Vamos ver aqui quais são os nomes que eu dei aqui, vamos? Dias, esse campo aqui, tá? Que é o campo resultante da minha conta. Dias por anos é o meu divisor, né? 365. Dias por mês, 30,43.
Aí eu vou usar dois restos de divisão ali, eu dei um nome para cada um deles, tá? Nós já vamos chegar lá. Muito bom, então qual que é o meu primeiro cálculo? Meu primeiro cálculo é o seguinte, eu tenho 2.219 dias. O que eu tenho que fazer com esses dias? Eu vou fazer o cálculo aqui, vai ser assim, igual este número de dias decorridos, dividido por dias por ano, que vai me dar quantos anos que deu, tá certo? E ele me dá este número, 6,075. Ora, isso não é um número exato, então eu sei que eu deu 6 anos e alguma coisa, não é isto? Mas para facilitar a minha vida aqui, eu vou fazer assim, igual inteiro, que é a função inteiro, que pega somente a parte inteira de um número. Então estou usando uma função matemática muito simples, e aponto para aquele número ali, e ele me diz, ó, então o inteiro desse número é o número 6, significa o quê? 6 anos, não é isso? De 2010 até 2016. Faz sentido, não é isso? Muito bom. Mas sobrou alguma coisa, não sobrou? Como sobrou um decimal, eu teria que multiplicar esse decimal por aquele ali. Mas não dá para ficar mais fácil? Eu vou pegar o resto da divisão. Por quê? Porque o resto da divisão é em dias, porque eu dividi dias por dias. Então, repare só, essa função aqui, essa conta que eu fiz aqui, ela é dias dividido por dias ano, não é isso? Então, eu vou fazer o resto de dias por dias ano. Para fazer o resto, está indicado aqui embaixo, tá vendo? Olha que interessante. Para obter o resto de uma divisão, você usa a função matemática chamada mod. Essa função eu tenho para mim que o pessoal lá da Microsoft esqueceu de traduzir o nome dela, né? Porque mod, vamos falar sério, não é isso? Muito estranho esse nome. E até eu brinco quando eu estou dando essa aula aqui para o pessoal, eu digo assim, ó, é para mod nós tirar o resto, entendeu? Muito bom, né? Então vamos lá pegar a função mod. Eu venho aqui nas fórmulas matemáticas, pego aqui a função mod. E ela me pede o número e o divisor. O número é o número que eu usei na minha divisão, que foi este, dias. Aliás, aqui em cima, né? O número é dias e aqui embaixo é dias por ano. Foi assim que eu dividi, não foi? E ele me dá um retorno aqui dizendo o seguinte, sobraram 27 dias da sua divisão. Muito bem, agora eu pego este resto que sobrou e divido por dias por mês. Então eu vou fazer essa conta aqui agora. Igual este resto que sobrou dividido por dias por mês. Então olha só, resto 1 dividido por dias mês. Vai dar 0, alguma coisa. Por quê? Porque não chegou a dar um mês inteiro, não é isto? Então tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar aqui essa fórmula e ela me diz 0 meses, porque ela pegou o inteiro deste número aqui. Mesma coisa, sobrou alguma coisa, então sobrou 0,9, não é isso? O que eu vou fazer? Vou fazer assim, mesma função que eu fiz aqui em cima, a função usada recentemente, a função mod. E eu digo, qual foi o meu divisor? Meu número foi este. Qual foi o meu divisor? Meu divisor foi este. Então, resto 1, dias, mês. Ok? Mesmo cálculo que eu fiz aqui, né? Aqui eu tinha resto 1 por dias, mês, não é isso? Aqui também eu tenho resto 1 por dias, mês na função mod. Legal? Então, obviamente, como deu 0 aqui, deu os mesmos 27,5, não é isso? Agora, quantos dias que deu então? Muito simples. Quantos dias? Igual a este. O resto 2. O resto 2 é a quantidade de dias que deu no final da minha conta. E esse aqui é só puxar para baixo a minha função. Por quê? Porque ela está pegando o inteiro deste número aqui. Então, são 6 anos, 0 meses, 27 dias. Ou seja, 6 anos, 0 meses, 27 dias. Tá certo? Ctrl B, salvo o arquivo para não perder tudo. Vamos fazer um teste agora? Vamos mudar essa data aqui. Vamos colocar uma data um pouquinho mais antiga. Sei lá, dia 3/3/2003. Ok? Ele calculou 4.997 dias e ele me diz que isso foi há 13 anos atrás, 8 meses atrás e 5 dias atrás. Então, 13 anos, 8 meses e 5 dias. Então, por exemplo, uma pessoa que nasceu no dia 3/3/2003, não é isso? Estaria nesta data com 13 anos, 8 meses e 5 dias. Ou se alguma pessoa entrou numa empresa no dia 3/3/2003, está fazendo anos de casa, quer saber quantos anos de casa ela tem? Ela tem 13 anos, 8 meses, 5 dias, certo? Simples assim. Tá,
Agora deixa eu contar para vocês um segredo. Esse foi o jeito que a gente resolveu o problema, né? Solução do exercício está aqui, para calcular o resto da divisão está explicado aqui. Você pode pegar depois a nossa planilha, né, de exemplo, refazer esse cálculo com muita calma, para você entender a sequência desse cálculo, mas eu vou te contar um outro segredo, olha só que legal. Existe um método mais avançado para fazer esse cálculo, sabia? É uma função chamada DataDiff, que faz a diferença entre duas datas. Essa função ela é muito curiosa pelo seguinte, porque ela em inglês ela é DateDiff, com 2 Fs, e em português ela simplesmente não aparece aqui, ela devia aparecer aqui no meio destas funções, tá? E ela simplesmente não aparece. Por quê? Provavelmente esqueceram de traduzir essa função na correria aqui de lançar o software no Brasil, provavelmente, né? Sem problema. A gente sabe que ela existe porque a gente usa ela no VBA, então eu vou mostrar para você como é que ela funciona, tá? No caso dela, você faz a data inicial primeiro e a data final depois, tá certo? Para não dar errado. Então tá aqui o modelo dela, DataDiff, por exemplo, a data seria essa data aqui, né? 3/3. Eu coloquei a função hoje aqui, então é a data mais antiga, a data mais nova, em Y. O que significa esse Y? Ele significa ano, em inglês, year, não é isso? É a inicial da palavra ano. YM, ano, mês. MD, mês, dia. Então, eu calculo ano, calculo a diferença entre as datas em anos, calculo a diferença entre as datas em meses e calculo a diferença entre as datas em dias, tá legal? Nós vamos fazer isso aqui para você ver acontecer, tá legal? A fórmula já está até aqui, mas eu vou apagar novamente, eu vou escrever a fórmula novamente para você entender. E neste caso, eu realmente tenho que escrever essa fórmula. Por quê? Porque ela não está aqui, né? Eu não tenho janelinha para ela, tá entendendo? Então eu faço o quê? Eu escrevo assim, igual DataDiff. Abro parênteses. Então, neste caso, eu coloco primeiro a data inicial, que é o B6. Vou travar ele porque eu vou aproveitar para baixo, não é isso? Vou colocar um ponto e vírgula. Vou marcar a data de cima, que é a data final. Vou travar também com F4. Ponto e vírgula. Coloco aspas, Y, aspas. Tá certo? Fecho parênteses. Ou seja, me calcule a diferença de datas da data inicial até a data final em anos. Y. Ele calculou 9. Então agora eu simplesmente, pura preguiça, eu puxo essa fórmula para baixo, né? Pego ela aqui agora, dou um duplo clique ou um F2, abro a fórmula, onde está Y aqui eu coloco uma letrinha M junto aqui, tá certo? Dou um Enter, ele calcula em meses. Agora eu venho aqui e faço F2 e coloco MD, mês e dia, para ele me trazer o resultado final em dias, ok? Então, neste caso, eu não preciso fazer o cálculo dos dias decorridos, tá certo? Basta eu ter uma data final e uma data inicial, ele me calcula aqui 9 anos, 1 mês, 22 dias, para o dia 15/9 de 2007, deu 9 anos, 1 mês, 22 dias. Deixa eu fazer essa mesma conta, então, do lado de lá, né, para conferir, tá certo? Eu venho aqui e faço assim, 15/9 de 2007. Muito bem. Deu 3.340 dias, deu 9 anos, 1 mês, 22 dias. Tá certo? Aqui também deu 9 anos, 1 mês, 22 dias. Para você finalizar esse trabalho, você poderia, por exemplo, ocultar estas células aqui, né, e trabalhar só com esse pedaço, porque a pessoa fazendo a conta aqui, ele faz todos os cálculos ali numa área que não interessa para ninguém ver, e você dá o resultado aqui, não é isso? Show de bola, né? Fala sério. Agora, fala sério mesmo, você quer ver? É o seguinte, pega a tua data de nascimento e coloque aqui, e você vai descobrir quantos dias, quantos já passaram na sua vida, quantos anos, quantos meses e quantos dias você tem, tá legal? Eu não tenho coragem de fazer isso. Bacana, pessoal? Muito legal. Até uma próxima. A gente está junto aí no Face, no YouTube, no nosso site. Abraço forte do Geraldo para você. Até a próxima.